Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês mais um caso criminal concluído e esse dessa vez aconteceu num país onde não é comum crimes violentos e com certeza quando isso aconteceu chamou muito a atenção da população. Todos, digamos assim, que se reuniram em busca de dar o ponto final para esse caso. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago casos criminais para vocês, na segunda, quarta e sexta. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, isso é muito importante. E também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Birna Bjørnsdottir. Reykjavik é a capital e a maior cidade da Islândia. Todo o país é conhecido por ser um dos países mais seguros do mundo. Crimes violentos são praticamente inexistentes por lá. Por isso que é comum crianças ficarem sozinhas nas ruas, pegar caronas com desconhecidos, ficar até tarde na rua, caminhar pelas ruas e é tudo super tranquilo. Mas em 2017, um crime aconteceu que deixou a população da Islândia chocados, principalmente os da capital. Birna Bjørnsdottir estava com 20 anos e morava com seu pai no subúrbio de Breiðholt, em Reykjavik. Ela foi descrita como uma jovem muito animada, que tinha um ótimo senso de humor. Seus pais se separaram em algum momento de sua vida, mas a relação deles era amigável. Ela era muito dedicada e próxima dos seus familiares. Ela tinha vários amigos com quem gostava de sair à noite. Música era algo que Birna gostava muito. Para ela, qualquer estilo musical era uma oportunidade para cantar e dançar. Ela trabalhava na seção de moda em uma loja e sempre nas sextas-feiras, depois do trabalho, gostava de ir em festas e no dia 13 de janeiro de 2017 não foi diferente. Depois do trabalho, Birna e seus amigos foram até um local para beber um pouco, jogar cartas e depois eles decidiram ir até o clube que ficava no centro da cidade, um local que ela ia praticamente todas as sextas-feiras, então naquela não foi diferente. Ela foi lá, se divertiu um monte, dançou com os amigos, até subiu no palco que tinha uma banda tocando por lá. Ela estava super animada, até que mais ou menos 2 horas da manhã, seus amigos estavam cansados do dia e quiseram ir para casa descansar, mas ela estava ainda muito animada, ela gostou muito daquela noite e decidiu que ficaria mais um tempo. Então seus amigos foram embora, ela ficou sozinha e curtiu a madrugada até mais ou menos às 5 horas da manhã. Ela decidiu ir sozinha e enfrentar um frio que atingia temperaturas negativas naquela madrugada. Ela foi filmada por uma câmera de segurança caminhando pela rua principal da cidade, que é bem iluminada. Pouco depois, ela foi vista comendo em um comércio local. Por mais estranho que pareça para nós, é muito comum ver mulheres caminhando sozinhas de madrugada pelas ruas da Islândia. Eles confiam muito uns nos outros, então não tem assim muito motivo para eles terem medo e as mulheres sentem-se mais livres por lá. Birna estava bêbada e deixou cair algumas moedas e também tropeçou em um estranho quando ia em direção à sua casa. No dia seguinte, ela não apareceu no trabalho e a sua amiga que trabalhava com ela, que conhecia ela desde a época da escola, achou aquilo muito estranho, porque não era típico da Birna fazer isso. Se ela tivesse algum problema, ela ligaria para seus amigos, avisaria seu chefe, então estava tudo muito estranho e ela decidiu falar com os pais da Birna para saber se eles tinham alguma informação sobre ela. Primeiro ela falou com a mãe disse que não tinha nenhuma informação e depois ela falou com o pai, que achou aquilo muito estranho, porque ele sabia que a filha tinha saído com os amigos, mas que ela não voltou para casa. Então ele pensou, bom, talvez ela foi para casa de algum outro amigo, mas ela não estava na casa de ninguém. Essa amiga até pensou que ela estivesse em casa, de ressaca, alguma coisa, mas ela não estava por lá. Sua mãe ficou com uma sensação de que algo ruim aconteceu porque ela não iria para qualquer lugar sem avisar seus familiares. Então, eles decidiram avisar a polícia. Sua mãe fez uma postagem no Facebook sobre a filha que estava desaparecida e pediu para qualquer um que tivesse informações avisar a polícia.
A população se uniu e iniciaram as buscas e se tornou a maior busca já conhecida na Islândia, com cerca de 800 voluntários. A população local é muito unida, então todos estavam em busca de qualquer pista sobre a jovem. A polícia conseguiu rastrear a última interação que seu celular teve antes de desligar e aconteceu às 6 horas da manhã em uma cidade que está localizada a 10 quilômetros de Reykjavik. Depois que a mãe recebeu essa informação, ela e um grupo de voluntários foram até o local para ver se conseguiam alguma pista de Birna. Nesse momento, a polícia não tinha muito o que fazer, eles não tinham evidências de que ela foi sequestrada ou até assassinada. De início, a polícia não queria acreditar que aconteceu um assassinato ou um sequestro, porque isso não é nada comum por lá, então eles pensaram em outras alternativas, como que ela poderia estar na casa de um amigo e não avisou ninguém, ou que ela teve algum problema, que ela passou por algum problema naquela madrugada, algum problema psicológico, só que para a família isso não fazia o menor sentido, e porque se ela estivesse na casa de algum amigo, ela avisaria, ela também não tinha nenhum problema, ela também não tinha problema com ninguém que quisesse fazer algum mal a ela, então a polícia viu que eles estavam indo para o lado errado e resolveram então investigar mais a fundo para ver se eles encontravam alguma coisa. A polícia iniciou as investigações com a ajuda de um dos principais detetives da Islândia. Eles decidiram olhar as câmeras de segurança daquela madrugada e encontraram os últimos movimentos de Birna. O detetive percebeu que na próxima câmera de segurança, que ficava na outra quadra, Birna não aparecia. Então ele deduziu que ela entrou em um carro ou foi para uma estrada lateral que não aparecia nas imagens. A polícia encontrou uma pista importante nas imagens da câmera de segurança. É visto um carro vermelho que chamou a atenção dos policiais, pois ele apareceu na outra imagem quando Birna saiu do clube. Mas eles tinham um problema, não conseguiam pegar a placa do carro e não sabia quantas pessoas estavam dentro. Para piorar, a qualidade da imagem era bem ruim. Nesse momento, a polícia não sabia mais o que fazer, eles não tinham pistas, não tinham praticamente nada nesse caso, então eles deram uma conferência, pediram ao público que falassem qualquer pista que soubessem, por menos importante que parecesse, era para qualquer pessoa que viu alguma coisa estranha, qualquer coisa, falasse com a polícia, e também os pais dela estavam nessa conferência, eles imploraram para que a população desse qualquer ajuda. Logo depois da conferência, uma pista apareceu. 2 irmãos participaram das buscas e perto de um porto, eles encontraram um par de botas idênticas aos que Birna foi vista usando pela última vez. Eles postaram uma foto das botas na internet e em pouco tempo a polícia confirmou que eram de Birna. Pela primeira vez, a polícia tinha uma evidência no caso. O detetive disse que seria bom dar mais uma olhada nas filmagens de segurança para ver se encontravam alguma coisa. Na câmera de segurança do porto, eles viram um carro vermelho estacionado. O carro era idêntico ao visto no vídeo de Birna na rua. Um homem saiu do carro, era nítido que ele estava bêbado. Tudo isso aconteceu às 6 horas da manhã do dia 14 de janeiro. Nessa imagem do porto, a polícia conseguiu o que queria. Eles conseguiram ver a placa do carro e descobriram que o carro foi alugado várias vezes por membros da tripulação do Polar Nanook, mais precisamente por Thomas Olsen, de 25 anos, que era um pescador natural da Groenlândia. Quando a polícia prendeu o carro, uma família alugou esse carro e disse que no banco de trás tinha um cheiro muito forte de produto químico, produto de limpeza, e a polícia suspeitou que o carro pudesse ter alguma ligação com o até então desaparecimento da Birna. Eles também encontraram uma mancha de sangue, pegaram essa mancha e levaram para o laboratório para serem feitas algumas análises. Eles estavam agora em busca de Thomas, mas eles chegaram tarde demais e o barco já tinha saído da cidade. O homem era da Groenlândia, estava nas águas da Groenlândia e em um barco deles. Nesse momento, a polícia da Islândia teve muita dificuldade para pegar o suspeito, então eles precisavam da ajuda da outra polícia. A notícia sobre o carro vermelho se espalhou dentro do barco e quando chegou aos ouvidos de Thomas, ele ficou muito nervoso. O capitão percebeu o que estava acontecendo e disse à sua tripulação que o barco estava com problemas
Thomas e que eles precisavam voltar para a Islândia. Ele também desligou o Wi-Fi para que a tripulação não tivesse acesso às notícias. Antes mesmo do navio parar no porto, a polícia da Islândia já estava dentro do navio e prenderam Thomas. O seu amigo, que estava dentro do carro naquela manhã, Nikolai Olsen, também foi preso. Quando os dois estavam dando os seus depoimentos, a polícia recebeu os resultados das análises da mancha de sangue encontrada dentro do carro e, infelizmente, era o sangue da Birna, foi compatível. Então, a polícia pediu para que eles contassem o que aconteceu naquela noite e os dois falaram que deram uma volta na cidade e tal, beberam um pouco, estava tudo tranquilo. O Thomas alugou um carro, ele deu alguma volta na cidade até que ele encontrou a Birna e também uma outra mulher. Ele ofereceu uma carona e nesse momento o Nikolai, ele estava muito bêbado e ele desmaiou dentro do carro, então ele não lembra o que aconteceu. Ele só sabe que o Thomas largou ele no porto e ele não sabe mais nada do que aconteceu depois disso. Então, segundo a versão do Thomas, largou o seu amigo no porto, ele ficou com as duas garotas dentro do carro e depois ele as largou ali, né, deu uma carona até onde elas queriam ir e ele não sabia mais nada. Mas essa história de Thomas estava muito mal contada. Foram encontrados alguns arranhões no corpo de Thomas e a carteira de Birna foi encontrada dentro do navio. No dia 22 de janeiro, o corpo de Birna foi encontrado perto do farol Selvos Ritchie, a 40 quilômetros de onde ela desapareceu. Ela estava sem roupa e a autópsia estabeleceu a causa da morte como afogamento, mas hematomas também indicaram que ela foi estrangulada e agredida no rosto. Não havia evidências de que ela foi agredida sexualmente. A polícia concluiu que Nikolai não teve nenhuma ligação com o caso, que ele estava muito bêbado naquela noite e foi deixado no porto antes de Birna ser morta. Ele foi liberado pela polícia poucos dias depois do funeral da jovem. Thomas Olsen foi acusado de assassinato de Birna e por posse de droga em 30 de março. No julgamento, que começou em agosto, foi revelado que o seu DNA foi identificado nos cadarços de uma das botas de Birna e suas impressões digitais na carteira da jovem. Também foi encontrado um filme dele comprando produtos de limpeza e limpando o interior do carro. Nikolai Olsen foi testemunha contra ele, ele foi visto em um vídeo de segurança deixando o carro e ele estava muito bêbado nesse momento e retornou para o navio várias horas antes do Thomas. Durante o julgamento, Thomas confessou estar com drogas, então ele assumia, né, que teve um contrabando de drogas ali, que ele estava envolvido, mas ele não confessou o assassinato e ele deu uma outra versão do que aconteceu naquela madrugada. Segundo ele alugou o carro, estava com o Nikolai, até que eles viram a Birna, então eles deram tipo uma carona para ela e teve um momento em que o Thomas parou o carro e a Birna e o Nikolai desceram do carro, foram até algum local que o Thomas não sabia e depois voltou só o Nikolai. Então ele colocou toda a culpa em cima do Nikolai e dizendo que ele não tinha nenhum envolvimento no assassinato da Birna. Mas essa sua versão não adiantou nada. Todos perceberam que ele estava mentindo e em novembro de 2018, Thomas Olsen foi considerado culpado do assassinato e contrabando de drogas. Ele foi condenado a 19 anos de prisão, além de 29 milhões de coroas, aproximadamente 244 mil dólares em custos e indenizações. O Supremo Tribunal recusou um pedido de novo recurso em fevereiro de 2019. Em outubro de 2019, Thomas foi transferido para a Dinamarca para cumprir sua sentença por lá. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente pode dizer que foi um caso que foi concluído rápido e graças às câmeras de segurança que capturaram ali o carro foi fundamental isso para a polícia conseguir concluir esse caso que de início parecia muito difícil, mas tudo foi resolvido. O Thomas foi considerado o culpado, o Nikolai não tinha nenhum envolvimento, ele estava junto, né, mas depois foi deixado no porto, o que também foi visto nas imagens de segurança, que foi importante para ele ali, para ele não ser acusado junto, e a gente pensa o que aconteceu naquela manhã, que já era de manhã, aproximadamente umas 6 horas da manhã, a gente pensa o que aconteceu, qual será que foi o motivo do Thomas cometer esse crime tão brutal, o que será que aconteceu, será que ela rejeitou ele, enfim, né, a gente fica cheio de perguntas, até porque ele não confessou o crime, então ele não contou exatamente o que aconteceu naquela manhã, então só ele sabe o que aconteceu, já que a Birna faleceu e não tá aqui para contar para nós o que realmente aconteceu dentro daquele carro.
Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.